Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou Dom João Batista, sacerdote católico da Ordem de São Bento. Hoje vamos fazer um vídeo que está fora do nossa sequência de vídeos, que se intitula Dois Amores, Duas Cidades. Mas não deixa de ser um assunto de um fato que aconteceu ontem, que é mais uma ação da cidade do homem, ou seja, do amor de si mesmo sobre todas as coisas. Trata-se de um vídeo sobre o Papa Francisco, no qual o Papa Francisco diz que ele aprova, está de acordo com que se faça uma lei civil na qual pessoas homossexuais possam unir-se como se fosse em casamento, em matrimônio. Então, esse é o tema. Muito bem. Então, para podermos entender o mal que é essa declaração, é preciso entendermos a ideia que Deus faz sobre isso. O casamento, o matrimônio, foi instituído por Deus desde o começo da criação do homem. E é essencialmente a união de duas pessoas de sexo diferente. E a finalidade do matrimônio é, pela vontade de Deus, segundo as leis que Deus colocou, não só na natureza humana, mas na natureza dos animais irracionais, a finalidade é a procriação, a geração de filhos. Isso a Igreja, a Santa Igreja, fiel transmissora da revelação, sempre ensinou. Até quando, como já vimos em outros vídeos, os piores inimigos da Igreja penetraram na Igreja, tomaram postos de comando na Igreja e conseguiram legislar contra a doutrina de Deus, da revelação e, portanto, contra a doutrina da Igreja. No Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, essa finalidade principal do matrimônio foi colocada em segundo plano. O Concílio Vaticano II já não considera a procriação como finalidade primária do matrimônio. Isso é importantíssimo. Não foi visto logo por muitos. E dá-se a impressão que essa declaração ontem do Papa Francisco é uma inovação, é uma coisa própria dele. Não. Desde o começo do pontificado, o Papa Francisco falou que a finalidade do seu pontificado era colocar em prática 100% o Concílio Vaticano II. E essa declaração vai na linha do Concílio Vaticano II. Os papas conciliares anteriores ao Papa Francisco tinham essa mesma doutrina, porque tinham a doutrina do Vaticano II. Não falaram tão claramente. De modo nebuloso, já falavam isso, mas poucos conseguiam perceber. O nosso Papa tem essa vantagem, entre aspas, de que fala claramente. Certamente porque agora as pessoas estão mais preparadas a ouvirem claramente essa doutrina. Mas, para quem quer ser católico ainda, quem quer ter a doutrina católica na cabeça e na sua vida, deve ter saber claramente que esse pecado do homossexualismo é abominável aos olhos de Deus. Abominável. Não julgamos a consciência de cada um, mas a Igreja e Deus, evidente, julga o que é objetivamente pecado
e que é objetivamente pecado grave ou não. E, objetivamente falando, o homossexualismo é um pecado grave. E as autoridades da igreja têm o dever de ensinar isso às pessoas. Ensinar. Então, se a pessoa é um homossexual, o dever dos hierarcas da igreja docente, aquele que ensina, é dizer para a pessoa, isso é um pecado grave, você tem que deixar, não pode continuar, porque isso ofende sumamente a Deus, é sumamente contra a vontade de Deus. Então, se a pessoa precisa de um tratamento psicológico, porque foi mal educada, os pais não corrigiram, todos os motivos são possíveis, mas a pessoa tem que saber que é pecado e tem que se esforçar, fazer o que puder, o que conseguir para remediar esse problema, não cometer faltas levadas que são consequência dessa inclinação que a pessoa tem. Então, o Papa Francisco diz, bom, essas pessoas têm direito de ser felizes nessa vida, não devem ser rejeitadas pela sociedade, então, por que não fazer uma lei civil para uniões homossexuais? Não. Essa união, a união civil, não é aceita diante de Deus, mesmo entre um homem e uma mulher. No Novo Testamento, é preciso passar pelo sacramento do matrimônio para os cristãos. Pode haver um verdadeiro matrimônio sem o sacramento para quem é pagão, por exemplo. De qualquer maneira, tem que ser um matrimônio entre um homem e uma mulher, porque é natural, é a lei natural. Basta perguntar aos animais irracionais. Uma lei feita por Deus para as suas criaturas. Mas, em si mesmo, um contrato civil não é aceito por Deus. Então, como pode se dizer que uma pessoa possa se casar num casamento civil, muito mais do mesmo sexo, duas pessoas do mesmo sexo? Dois pecados. O pecado de casar-se fora do sacramento do matrimônio e dois sexos iguais. O Papa não poderia falar isso, né? Não poderia. Ele que tem a missão de transmitir a doutrina revelada, como fala uma coisa dessa? É bom lembrar que isso não implica necessariamente a perda do pontificado. A Igreja, a Santa Igreja, nunca decretou dizendo, fazendo isso ou aquilo, o Papa perde o pontificado. A não ser quando o próprio Papa se demite, como o caso do Bento XVI. Ele renunciou. Aí sim. Fora isso, não. A Igreja nunca definiu que ele perca o pontificado. Então, é um escândalo enorme. Mas nem por isso vamos dizer, ele não é Papa, nem por isso vamos dizer, a Igreja aprova o homossexualismo. O Papa não é a Igreja. O Papa não é a Igreja. A doutrina da Igreja é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo? É que está na tradição e na Sagrada Escritura. Vamos ver uma passagem, entre muitas outras passagens da Sagrada Escritura, que condena esse pecado. No Antigo Testamento é muito conhecido a destruição de Sodoma e Gomorra. Eram cidades que a maioria da população vivia desse pecado, do homossexualismo. Deus castigou arrasando essas cidades. Mas poderia dizer, bom, isso é Antigo Testamento. O Novo Testamento é o testamento do amor, da compreensão. Nosso Senhor disse, eu não vim abolir o Antigo Testamento, eu vim cumprir o Antigo Testamento. Não há contradição entre os dois testamentos, é um Deus só.
Inclusive, há uma doutrina errada dentro dos homens da Igreja Nova, que dizem que o Antigo Testamento é a revelação do Pai, o Novo Testamento é a revelação do Filho, e a revelação do Espírito Santo é o Concílio Vaticano II. E opõe essas três revelações, como a revelação do Pai fosse uma antítese da revelação do Filho, e agora a revelação do Espírito Santo é uma antítese à revelação do Filho. Então agora o Vaticano II pode dizer o contrário que dizia a revelação do Filho, porque agora é a revelação do Espírito Santo. Não, Deus não se contradiz. As três pessoas é um Deus só. São três pessoas, um Deus só. Então, no Antigo Testamento é bem conhecido o fato de Sodoma e Gomorra. No Novo, está apenas uma passagem bem clara de São Paulo. Novo Testamento, revelação, palavra de Deus na Sagrada Escritura. Essa passagem, Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículos 24 ao 32. Vamos ler? Pelo que Deus os abandonou, os pagãos, aos desejos do seu coração, à imundície, de modo que desonraram os seus corpos em si mesmos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura, de preferência ao Criador. Está aí o amor de si mesmo sobre todas as coisas, que se opõe radicalmente ao amor de Deus sobre todas as coisas. O homossexualismo. Criador que é bendito por todos os séculos. Amém. Por isso, Deus entregou-os a paixões de ignomínia, castigo, deixar as pessoas pecarem à vontade, castigo, porque é o caminho do inferno. Deus quer que nós nos salvemos. A felicidade que Deus quer nos dar é, sobretudo, na vida eterna, no céu, não nessa vida. Podemos ter uma certa alegria, mas, sobretudo, a alegria de viver na graça de Deus. Nosso Senhor teve uma vida bem difícil e morreu uma morte mais difícil ainda. Ele não foi uma vida frustrada, como quis dizer o Papa Francisco, quando disse que Nossa Senhora foi enganada pelo anjo Gabriel quando ela viu o nosso crucificado. A cruz, a morte do nosso Senhor é a vitória sobre o demônio. É a vitória que nos dá a salvação eterna. Nós somos discípulos do crucificado. Nós temos que ter uma vida crucificada para salvar-nos eternamente. A missão da igreja não é fazer homens felizes nessa vida. Efetivamente, as suas próprias mulheres mudaram o uso natural em outro uso, que é contra a natureza. Está aqui na Sagrada Escritura. Mulher casar com mulher, que é isso? E do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam nos seus desejos mutuamente, homem com homem, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em si mesmos a paga que era devida ao seu desregramento. Doenças e, pior, condenação eterna. AIDS. Aí, ó, olha a consequência desse pecado. Não vou dizer que todos que têm AIDS, às vezes pegaram um sangue de alguém, ou transfusão de sangue, mas a origem sabemos que é o homossexualismo. Como não procuraram conhecer a Deus.
Conhecer a Deus, amá-lo sobre todas as coisas. Deus abandonou-os a um sentimento depravado. Deus permite o mal para o castigo. Para que fizessem o que não convém. Não convém. São Paulo diz que não convém. O Papa Francisco diz que convém. Cheios de toda iniquidade, de malícia, de engano, de malignidade, odiados por Deus. Está aqui São Paulo, odiados por Deus. Inventores de maldades. Os quais, tendo conhecido a justiça de Deus, não compreenderam que os que fazem tais coisas são dignos de morte. Dignos de morte. Bons tempos em que havia pena de morte para esse crime do homossexualismo. Mas ao menos a morte eterna. Se os homens não castigam neste mundo, e se não se arrependem, vão ser castigados eternamente com a morte eterna, no inferno, onde não há remissão. E não somente quem faz essas coisas, mas também quem aprova aqueles que as fazem. Cuidado! Papa Francisco, você está colocando em perigo grave a sua salvação eterna. Conclusão, vamos dizer que o Papa não é Papa? Vamos sair da Igreja Católica? Não. Vamos rejeitar o que o Papa diz, abominar o que ele quer que se faça, não fazer o que ele está propondo, combater, e continuar nossa vida católica. Não se colocar debaixo da direção dele, porque ele quer nos levar para o inferno. É o caminho que ele está propondo a todo mundo, o caminho do inferno. Então, cuidado. Como ele vai responder a isso? Eu não duvido que ele vai dizer, bom, não, a Bíblia errou. É possível que ele diga isso. Então, ele se põe acima de Deus, acima da revelação, e essa não é a missão do Papa. A missão do Papa é ser fiel transmissor da verdade revelada. Então, permaneçamos católicos, verdadeiros católicos, seguidores da doutrina católica, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, transmitida fielmente até o Vaticano II. A doutrina do Vaticano II para cá já não é a doutrina católica. É ensinada por homens que estão dentro da Igreja Católica, que têm autoridade na Igreja Católica, mas não é a doutrina católica. Atenção, saber distinguir as coisas. Para se salvar é preciso ser católico, porque é a religião que nosso Senhor fundou para a nossa salvação eterna. Então, conheçamos bem a doutrina católica, unamos-nos a todos os santos, a todos os papas da história até o Vaticano II. Não nos escandalizemos a ponto de deixar a Santa Igreja, de negar que o Papa seja Papa ou os bispos sejam bispos. São péssimos bispos, péssimos papas, mas são papas. Até a Igreja definir quando que um Papa perde o papado. Se não definiu, damos como sendo Papa. Péssimo Papa, mas Papa. Então conheçamos, procuremos padres que celebrem a missa como sempre foi celebrada, administrem os sacramentos como sempre a Igreja administrou, ensina a doutrina
que a igreja sempre ensinou. E esperemos, quando Deus quiser, colocar a sua mão sobre essa crise e acabar com ela. E se nós não virmos, morrermos antes, paciência, vivamos como católicos. Cabe a nós o combate e não a vitória. A vitória está na mão de nosso Senhor. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.